O WEC tem ótima corrida na sua primeira prova de 2024 e a Fórmula 2 teve mais uma corrida em que Maloney venceu e Bortoleto fez boas ultrapassagens no final. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, eu sei que vocês estão doidos aí para falar ainda sobre algumas equipes da Fórmula 1, vou falar posteriormente. Tem também o caso Red Bull, que parece que não acaba nunca. Mas agora eu quero focar no WEC e na Fórmula 2. Vou começar pelo WEC, inclusive, porque nós tivemos a primeira prova, que foi lá no Catar. Foram cerca de 10 horas de corrida e gostei bastante de ter acompanhado. Eu comecei a acompanhar ali por volta das 6 e pouco, aí parei para ver a Fórmula 2, depois voltei a acompanhar o WEC, parei para ver a Fórmula 1 e assisti o finalzinho do WEC. E eu me peguei pensando no seguinte, o WEC é uma categoria que também, na sua história recente, tem aí domínios grandes, só que o pessoal tem um carinho maior pelo WEC do que pela Fórmula 1. E assistindo a corrida hoje, eu acabei percebendo que nos outros anos não estava percebendo tanto. Que talvez o que faça o público ter esse carinho maior pelo WEC é justamente a dinâmica da corrida. Por exemplo, como é uma corrida muito longa, nós tivemos aí 10 horas de corrida, as equipes saem com configurações distintas em termos de estratégia, de combustível e tudo mais. Então os carros nem sempre estão se encontrando na pista, e você tem um grid que fica muito espalhado depois de algumas voltas. Só que mesmo assim, te passa aquela sensação de que a corrida não está finalizada, de que não acabou, você não sabe quem vai vencer. Você tem problemas em que os carros vão para os boxes e ficam lá meia hora, você tem problemas em que o cara às vezes no finalzinho abandona uma corrida, como foi o caso da Peugeot, o famoso carro sem asa, que de uma forma muito infeliz, faltando 2 voltas, acabaram ficando sem combustível. E esse tipo de coisa abrilhanta a corrida. Eu vejo que o pessoal tem um carinho maior pelo WEC, mesmo muitas vezes tendo domínios. A Porsche mesmo, na categoria principal, conseguiu botar os 3 carros no pódio. E se não me engano ainda venceu na classe GTE também, então você vê que a Porsche dominou a corrida, não que isso vá se repetir necessariamente para o restante da temporada, mas já teve o período de domínio da Porsche no WEC, o período da Toyota e tudo mais, então você tem uma categoria que de certa forma é previsível, mas ao mesmo tempo quando você assiste a corrida não é tão previsível assim. E é legal porque quando estratégias começam a ser muito diferentes, tem momentos em que o piloto precisa passar o outro que está numa estratégia completamente diferente, o cara tá com pneu de 30 voltas, o outro com pneu de 5 voltas, e mesmo assim não passa fácil. E eu achei muito legal porque teve um determinado momento em que o Porsche teve que passar, se não me falha a memória agora, um Cadillac, e ele ficou um bom tempo atrás ali. O Cadillac estava já com um pneu bem usado, há muito tempo ali, estava pesadão também, porque ele parou nos boxes, mas não trocou os pneus, tinha botado combustível, e o Porsche que estava com pneus novos, ficou um bom tempo, algumas boas voltas atrás, cozinhando a ultrapassagem, botava de lado, não conseguia, tentava dar um X, não conseguia, tentava forçar um erro, até que chegou um determinado momento que ele conseguiu. E é aí que está o ponto principal do que eu queria falar com vocês, os pegas. Esse tipo de coisa a gente já não tem visto tanto na Fórmula 1. Na Fórmula 1, geralmente, o cara fica atrás do outro ali porque o carro é um monstro de gigantesco para aquela pista, extremamente pesado. Para um carro de Fórmula, claro, a gente tem que fazer o paralelo, né? Para um carro de Fórmula é muito pesado. E isso eu consigo passar no DRS. Então não tem os pegas como eu vi, por exemplo, no WEC. Do cara ter que botar de lado, ter que levar mais no braço essa ultrapassagem. Então mesmo você já projetando uma vitória da Porsche ao longo da prova, ainda assim era divertido assistir os pegas, assistir as batalhas, assistir os caras ali tendo que dividir curva. E claro, no meio dessa briga toda, você tinha os carros mais lentos na frente. Então o pessoal ali dos hipercarros tinha que fazer a ultrapassagem em cima dos caras que estavam ali de GT. E teve toque de carro GT, inclusive o vencedor dos hipercarros teve um toque com um GT lá, danificou bem a lateral do carro. Isso impacta muito na qualidade do show. Você começa a ver que é uma categoria e é uma prova que, por mais que você já tenha uma projeção de vencedor, ela te traz entretenimento, ela ainda traz aquele saborzinho do cara. Vai que numa batida dessa, num vacilo desse, o cara perde a corrida. Então foi muito bom de acompanhar o WEC. Eu tinha assistido algumas corridas esporádicas nos outros anos, esse ano eu pretendo assistir todas as provas. Agora, inclusive, que está em português, teve transmissão do Band Esportes, teve transmissão do Grande Prêmio. Você tem agora essa transmissão localizada, o que é muito bom para nós brasileiros.
e acredito que vou me divertir muito mais assistindo o WEC do que a Fórmula 1, porque o que falta para a Fórmula 1, além de competição lá na frente, são esses pegas, são essas disputas em que o cara vai no braço, ele tem que botar de lado, ele tem que forçar o erro, ele tem que frear um pouco mais dentro da curva, que é um fator que eu já falei várias vezes aqui no canal, o freio do Fórmula 1 também impede muito da disputa. Então eu gostei bastante de acompanhar essa corrida do WEC, e eu quero saber de você que assistiu a corrida também, se você gostou ou não, diz aí nos comentários. E eu quero falar de Fórmula 2 com vocês. Isso porque o Maloney teve um final de semana perfeito, venceu a sprint, venceu a corrida principal, começou 2024 com tudo, e nós tivemos o Bortoleto numa sexta-feira, né, no caso a corrida sprint, muito boa, saindo ali da 10ª posição, conseguindo terminar em sexto, fazendo boas ultrapassagens no final, e a corrida principal começou mal, mas terminou bem. Ele começou mal porque ele tira o radiar da corrida logo na primeira curva, foi sim um erro do Bortoleto, calculou mal ali. Pra mim é o típico acidente de corrida, mas se for pra colocar a culpa em alguém tem que ser no Bortoleto mesmo. E isso acabou atrapalhando muito a corrida dele, porque ele largou mal, de primeiro ele caiu pra terceiro, quarto ali na primeira curva. Ainda teve que pagar a punição dos 10 segundos por conta da batida, ficou com o carro danificado. Então o cenário pro Bortoleto foi muito ruim na primeira parte da prova dele. Só que depois da parada nos boxes, a estratégia dele acabou se pagando. E aí fica aquele negócio, né? Se não tivesse os 10 segundos, poderia ter ido pro pódio. Porque o Bortoleto ele volta lá em 12º, 13º, alguma coisa assim, e faz aquele final de prova muito parecido com o da sexta-feira. Ele começa a escalar o pelotão, faz boas ultrapassagens, não perde muito tempo atrás dos rivais, inclusive ele batalha com o companheiro de equipe que também fez uma boa corrida, que ele largou lá de último e estava lá nos pontuáveis. E o Bortoleto foi escalando, foi passando, terminou ali na 5ª posição, colado no 4º colocado, a menos de um décimo, foi coisa ali de 6 centésimos, alguma coisa assim, numa belíssima prova de recuperação. É claro que o brasileiro tende a aumentar, porque nós estamos torcendo pro Bortoleto, é normal, a gente quer ver brasileiro na Fórmula 1 e o Bortoleto está apresentando aí um talento muito forte. Eu diria que dos que eu acompanho aí de categoria de base dos últimos anos, o Bortoleto talvez seja o que mais tenha me impressionado, dos brasileiros. Então o brasileiro vai ficar falando só da corrida de recuperação, mas a gente tem que falar da largada também. Houve um erro ali, e é que nem um seguidor falou, eu acho que no Twitter. Por mais que a corrida de recuperação dele tenha sido excepcional, as equipes de Fórmula 1 estão olhando para pilotos que são consistentes. Foi a primeira corrida do Bortoleto na Fórmula 2, ele vai ainda pegar a manha do carro, aprender largada, aprender um monte de coisa, então existe essa passada de pano para o piloto. Só que é claro, projetando uma temporada boa e que chame a atenção da Fórmula 1, você precisa ter consistência, fazer largadas melhores e não cometer esse tipo de erro. Mais uma vez eu digo, primeira corrida do cara, dá para passar pano para isso, e claro que a gente vai ficar na torcida para que ele melhore cada vez mais, vença corridas, faça mais poles, etc. No geral, o saldo do final de semana do Bortoleto foi muito bom. Ele conseguiu uma pole position, tudo bem, o companheiro dele foi desclassificado, mas mesmo assim, fez um segundo lugar muito bom, correu muito bem na sprint e se recuperou muito bem na corrida principal. Eu acho que ele já mostrou uma credencial de ultrapassagem, de capacidade de ganhar posição, muito forte logo no primeiro final de semana. Isso conta muito. Então o saldo é positivo, tô ansioso para ver as próximas corridas da Fórmula 2. Acredito que o Bortoleto tem tudo para fazer uma excelente temporada, quem sabe até mesmo disputar título. E o Kimi Antonelli, que vocês também me perguntam bastante, também fez uma corrida de recuperação, já que largou lá atrás, e fez uma boa corrida de recuperação. O Antonelli chegou até a estar ali em 8º, 7º, depois de largar lá para 17º. Fez uma boa corrida de recuperação, mas a Prema claramente andando mal. Os dois pilotos da Prema mal, a Prema tá com algum problema. Mas é isso, quero saber a sua opinião, você que acompanhou aí a Fórmula 2 e o WEC, diz aí nos comentários se você se divertiu também. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar nos nossos parceiros aí embaixo, camisetas da Fórmula 1 na Paddock BR com o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis, produtos na Amazon, além de um link geral para você adquirir outros tipos de produtos, e os jogos na Instant Gaming que o pessoal tá também comprando bastante nesse início de ano com vários lançamentos. Um grande abraço, valeu e falou!